Homem-Aranha. Ele talvez seja o super-herói mais popular de todos os tempos. Mais do que o Batman, mais do que o Superman. Acho que certamente no lado da Marvel, né? E o Homem-Aranha, ele nasceu... eu vi duas versões da criação do Stan Lee para o Homem-Aranha, né? Que, aliás, você conhece o Humberto Eco? Sim. Ele chamava... O nome da Rosa. Ele chamava o Stan Lee de o Homero do século XX. Porque ele criou... Não é uma definição incorreta. Eu acho bem correta. Sim. E ele criou... Eu vi duas versões do Stan Lee sobre a criação do Homem-Aranha. Uma é que ele estava precisando fazer um novo herói depois do Quarteto Fantástico. Sim. Ele viu uma mosca na parede e falou, podia ser um herói inseto, mas uma mosca, né? Mas a outra versão eu acho mais legal, que ele diz que ele estava, foi 62, acho, isso, né? 62, e que a juventude estava em ebulição, estava uma nova fase de ebulição, tal, que iria dar nos hippies e tal, e que ele disse pro editor da Marvel na época, falou assim, olha, eu pensei nisso, um adolescente herói, né? E o editor da Marvel falou, mas você tá louco, meu, adolescente é o companheiro, é o Robin, né? Exato. Isso que eu ia perguntar, se o Homem-Aranha vem depois da criação do Robin. Vem depois. Sentido, né? Não, o Robin foi anos 40, né? Então o diretor falou, mas você tá louco, isso de jeito nenhum. Aí ele ficou falando, isso podia dar certo e tal. E daí o Stan Lee, uma hora, ele soube que uma das revistas, que é o Amazing Stories... Amazing Fantasy. Amazing Fantasy, ia fechar. Ele falou, agora dane-se, vai fechar a revista, eu vou fazer uma última história para fazer essa revista. Se não vender ninguém, dane-se, né? Aí ele pegou e fez no Amazing Fantasy, né? Amazing Fantasy. Isso é. Aí disse que depois de uma semana chegou o editor e falou, lembra daquela história que a gente pensou sobre adolescente? Nossa, deu super certo, vamos fazer uma revista só para ele agora, porque ele pegou a coisa certa, um adolescente que tem problemas, né? E que era o público era óbvio, era o público típico dos quadrinhos, né? Sim, eu acho que essa questão do adolescente, do problema, é onde você divide o super-herói da Marvel e da DC também. Porque eles costumam falar que a DC são sobre deuses que estão tentando ser humanos, né? O Superman, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha. Já os heróis da Marvel, eles sempre foram as frutas podres, por assim dizer. São as pessoas, entre aspas, normais, né? Desajustadas, que estão tentando alcançar aquele status superior. Eu acho que ninguém representa isso melhor que o Peter Parker, né? O cara que está estudando, que é apaixonado pela vizinha, que não consegue pagar o aluguel, mas ele é famoso na cidade, ele tem vilões espalhafatosos. Você lembra qual foi o primeiro contato que você teve com o Homem-Aranha? Foi nos gibis? Foi no cinema? Não, foi nos gibis, completamente, cara. Eu tive uma época de ler só Marvel, para mim aquilo era literatura básica da humanidade, era Marvel. E o Homem-Aranha, ele chocou de cara, né? Porque ele teve aquela história do tio Ben, né? Ele queria carregar uma culpa por uma responsabilidade dele. E aquilo foi perfeito, como criação de... E aquela história, você se identifica, né? Como adolescente, você se identifica com um cara que é adolescente também, que tem seus problemas, que não consegue arranjar namorada, que fica todo atrapalhado, apanha na escola e tal. Foi uma criação perfeita do Stan Lee, assim, eu acho que... Talvez, não sei se é a melhor, mas... Eu acho que é a melhor, acho que é um grande legado. É que o Stan Lee, essa definição, né, o Homero do século XX, faz sentido, porque ele está envolvido com tantas criações incríveis, o Quarteto Fantástico, os X-Men, o Hulk. Quando a gente para ver, né, a galeria de personagens... Que é interessante, né? A gente teve episódio sobre Homero há umas semanas atrás, sobre mitologia. Os super-heróis são a nova mitologia. Eles bebem muito daquela fonte, daqueles arquétipos, estereótipos, mas eles se transformam em algo mais acessível e pop também. Exatamente. E o Homem-Aranha é o mais acessível de todos, né? É o cara que rasga o uniforme, ele só entra bem, ele tem um patrão horrível no jornal, né, que é o J.J. Jameson, né, ele realmente você se identifica com ele, você torce por ele. Ele é o super-herói mais brasileiro que tem. É verdade, cara, é verdade, é isso mesmo. Então, Dago, eu cheguei a ler quadrinhos do Homem-Aranha também, mas eu admito que foi depois que eu conheci no cinema, né, eu era muito novo ainda quando saiu, mas é curioso, nunca parou de ter quadrinho do Homem-Aranha, ele
sempre foi um campeão de vendas, mas eu acho que ele realmente alcançou um status, né, mitológico quando a gente teve os filmes dirigidos pelo Sam Raimi nos anos 2000, aquele primeiro com o Tobey Maguire, a Kirsten Dunst, o James Franco, e é aquele período onde a gente ainda não tinha muito bem essa chave de como fazer um grande filme de super-heróis. Verdade. A gente teve o Superman, teve o Batman, mas eram casos isolados. A Marvel, né, fez muito feio antes de realmente acertar, mas eles estavam num caminho bom. Com o Blade, com o primeiro X-Men, mas o Homem-Aranha de 2002 é um filme que quebra recordes de bilheteria. É o primeiro filme na história dos Estados Unidos que abre com mais de 100 milhões de dólares no final de semana. E hoje em dia, se um filme não faz isso, ele é sinônimo de fracasso. Mas ele vai realmente para os quadrinhos, né? Eles contrataram o Sam Raimi, que era um fã dos gibis, para realmente contar uma história de origem. E eu gosto muito desse filme. Eu acho que quando você foi assistir, você viu no cinema o do Sam Raimi? Provavelmente. Então acho que você já viu com a bagagem dos quadrinhos, dos gibis, já conhecia o personagem. E eu gostei do fato de ser fiel. Ele é fiel aos quadrinhos. Ele é muito parecido com o primeiro, principalmente o início, o primeiro quadrinho, a primeira história em quadrinho do Homem-Aranha. Ele foi fiel. Então isso, eu me senti recompensado por isso. Falar, não inventa, isso aí já tá bom, né? É muito legal. Eu acho o Tobey Maguire um grande Homem-Aranha. Para mim é o definitivo. A gente acaba se apegando ao primeiro, né? Mas eu acho que ele tem a fragilidade do Peter Parker. Né? Acho que isso é chave. Mesmo eu não conhecendo os quadrinhos, né? Eu conheci o Homem-Aranha com o filme. Ele tem aquela característica de conto de fada. Ele começa narrando, e é a história mais fácil do mundo de se identificar. O cara que é apaixonado pela garota mais bonita da escola, mas ele é um nerd, ele é um perdedor, e aí ele ganha poder e se torna um super-herói. E o que eu gosto muito desse primeiro Homem-Aranha é que ele tem o espetáculo, ele tem a ação, ele é muito bem feito tecnicamente, muito. Mas ele é um drama humano, em primeiro lugar, sabe? Tem toda aquela questão do tio Ben, da tia May, dos amigos. E eu conheci o Sam Raimi com esse filme, eu não sabia que ele era o cara da morte do demônio, por exemplo. Quando você pega pra rever os filmes da trilogia, né, dos 3 filmes do Homem-Aranha, né, tem muito daquele traço meio diabólico dele, né, principalmente como ele trata com os vilões. Exatamente, cara. E tem essa questão da tia May, sabe? Assim, é o herói que chega em casa e a tia May fala: você está resfriadinho, Peter, você precisa tomar um chazinho. Isso foi uma coisa que aproximou a gente, né? Não é o super-homem, não é uma coisa muito simples, muito... Todo mundo tem uma tia May, sabe? Tem uma pessoa frágil em casa. Ele sabe que ele tem que voltar, tem que arrumar dinheiro para ajudar a tia May, né? Eu acho a tia May uma figura muito importante e ele soube respeitar. Botou uma tia May velhinha. Bem o que é do gibi mesmo. Bem, exatamente. Né? Cabelo branco, exatamente. Parece a avó dele. Parece a avó. Mas é engraçado, quando eu era criança, né, e teve um grande impacto em mim quando eu assisti esses filmes, eu ficava impressionado muito com o espetáculo, com a ação, mas quando eu pego para rever esses filmes hoje em dia, eles têm um cuidado tão grande nos diálogos, nas lições que ele passa também, porque o segundo, por exemplo, né, o Homem-Aranha 2 de 2004, eu considero, assim, junto com o Cavaleiro das Trevas, o melhor filme de quadrinhos já feito. Eu acho que é uma obra-prima, porque ele é um filme sobre burnout, né? Ele é um filme sobre o cara que não aguenta mais, ele perde os poderes por conta de depressão, sabe? E o ponto que levanta ele é quando ele conversa com a tia May, né? Esses filmes, eles meio que deixam, não explícito, né? Eles dão uma sugestão de que a tia May talvez saiba que ele é o Homem-Aranha, mas ela tem aquele discurso, né, de todo mundo ter um herói dentro de si, do símbolo de inspiração, da responsabilidade. É um nível de maturidade que é impressionante, que não existe muito nos filmes de gênero de hoje.